Abra comigo a palavra do Senhor antes de sentar-se, em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 16. 1 Coríntios 3, 16. Amém. Acharam aí? 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém? Fala assim comigo antes de sentar. Eu sou templo de Deus. Amém? Pode tomar o seu lugar. Nós somos templos vivos do Senhor. A palavra nos ensina, nos fala que Deus já não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele nos escolheu por habitação. Só que essa palavra aqui tem algo poderoso, pesado, vamos pôr assim. Nós somos templos vivos do Espírito Santo, Ele nos escolheu por habitação, amém, meus irmãos? Não fomos nós que fizemos por merecer, e sim Deus pela sua infinita misericórdia e graça para conosco. Agora ele diz assim, se alguém destruir esse santuário, esse templo, Deus o destruirá. E essa palavra é pesada. E hoje eu quero estar meditando com os irmãos, para entendermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Estamos começando mais um ano aí, em nome de Jesus, e vamos usufruir dessa bênção como templos vivos do Espírito Santo do Senhor, como sempre fizemos. Mas temos que ficar atento. Eu gosto de falar, digo sempre aqui, que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, no natural, é para nós hoje no espiritual, amém? Nós sabemos disso. No livro de Hebreus, no capítulo 10, ele fala, já inicia esse capítulo, o escritor aos Hebreus, falando que o que aconteceu no Antigo Testamento foi apenas sombra da realidade que nós vivemos hoje. Então Deus permitiu todo o decorrer do Antigo Testamento para nos ensinar hoje, nas nossas vidas como igreja. Então ele foi fazendo, foi agindo, foi movendo para mostrar e que tudo aquilo que eles passaram, nós temos que ter por orientação para as nossas vidas. E quando nós falamos de templo, eu quero remeter agora ao templo de Salomão. Eu quero que a gente pegar essa passagem da Escritura para entendermos a respeito da destruição do templo. Amém? Nós vamos ver o que aconteceu. Bom, teve templo antes de Salomão, tinha o tabernáculo, né? O tabernáculo que era quando eles caminhavam no deserto, era aquela tenda. Depois Deus passou para Davi aquilo que ele queria que fizesse de templo, conhecido como Templo de Salomão, porque o seu filho Salomão foi quem executou e construiu o templo. Então, o templo que foi feito em Jerusalém foi dedicado à adoração e santificação de tudo aquilo ao Senhor. Na bênção, era o local onde os pecados eram perdoados, onde fazia expiação pelos pecados, onde você levava a oferta pelos pecados. Aqui nós já começamos a entender a diferença que há entre templos, o único templo, e sinagogas. Sinagogas tinha várias em cada cidade. Na sinagoga ensinava-se a palavra, lia a palavra, orava, porém era no templo que fazia dedicação ao Senhor. Então nós vamos entender algumas coisas que aconteceu. Esse templo suntuoso, feito com esmero, com o melhor que podia ser feito na hora,
no período para um Deus grandioso, como o próprio Salomão falou, que fazia para o Senhor o melhor, porque estava fazendo para o único e verdadeiro Deus. Então nós vamos estar pegando o que aconteceu na história, para entendermos o que o inimigo tenta contra as nossas vidas, como templos vivos do Espírito Santo do Senhor. Deus mostrou na antiguidade, na antiga aliança, para que nós hoje ficássemos espertos e astutos com relação à ação do inimigo. E o objetivo dele, obviamente, é tirar a adoração ao Senhor. Vai comigo rapidinho, eu vou pegar algumas passagens, nós vamos folhear um pouquinho a Bíblia aí. Vamos voltar em 1 Reis. Então foi construído o templo de Salomão, foi construído com toda a pompa, algo maravilhoso, algo assim sobrenatural. O Edir Macedo tentou fazer ali, mas não chega nem aos pés do que era lá. O templo, ele foi feito com tudo que tinha de melhor. O templo era dividido em 3 partes, assim como era também o tabernáculo. Tinha o átrio externo, onde entravam todos aqueles que eram filhos da aliança de Deus. Depois tinha o átrio interno, e esse átrio interno entrava os sacerdotes, todos os sacerdotes. Ali eles faziam dedicação ao Senhor, ofereciam incenso agradável ao Senhor. Incenso na palavra simboliza aquilo que sobe, os pedidos a Deus como aroma suave. Ali tinha o candelabro, que era a única luz que tinha naquele local. O candelabro que simboliza a presença de Deus. Tinha também os pães da preposição, aquilo que alimentava, o único alimento que os sacerdotes tinham naquele local. Não tinha janelas, não tinha nada além de uma porta. E depois tinha o santíssimo lugar, onde estava a arca da aliança. Dentro da arca havia ali a tábua da lei, as pedras de que Deus escreveu com os próprios dedos, e havia também uma porção do maná que caiu do céu para lembrá-los do que fez o Senhor com o seu povo. Isso tudo era o templo, era feito tudo de primeira qualidade. As paredes revestidas de ouro, placas de ouro, mais ou menos de 1 por 1 metro. Essas placas eram incrustadas com pedras preciosas, tudo descrito conforme Deus tinha pedido. O piso era em mármore branco. O teto também feito de linho puro. Existiam as cortinas, que eram a separação. As portas de entrada era feito de madeira de lei revestida de ouro. Você tem noção do que seria isso em valores hoje? Dá para imaginar algo semelhante a isso? As dimensões do tamanho é mais ou menos daquele que fizeram ali em São Paulo. Mas imagina tudo isso revestido de ouro, as portas revestidas de ouro, cravado de pedras preciosas. Então esse era o templo, e feito conforme o Senhor tinha dito a Davi, executado por Salomão. Porém, as coisas começaram a caminhar, porque obviamente o inimigo não quer que haja adoração, e adoração há aonde tem templo. Amém, meus irmãos? Hoje nós estamos aqui, nós chamamos de templo, mas esse local aqui é simplesmente para nos resguardar, porque nós somos os templos vivos do Senhor. E da mesma maneira que o inimigo agiu para tentar acabar com a adoração, ele tenta com as nossas vidas hoje. E nós vamos ver aqui algumas passagens. Capítulo 14 do livro de 1 Reis. Rapidinho nós vamos pegar aqui, eu quero pegar algumas passagens para nós entendermos como que o inimigo age. Capítulo 14 de 1 Reis, versículo 22. Fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, com seus pecados que cometeram, provocando-no a zelos, mais do que fizeram os seus pais. Também eles edificaram altos estátuas, colunas, poste-ídolos, e sobre todo o alto outeiro, debaixo de toda árvore frondosa. Vou fazer uma pausa aqui. Salomão, ele já começou um homem de Deus, né? Tinha sabedoria que Deus deu, e ele foi caminhando assim de maneira magnífica, até que, para aumentar o seu domínio territorial,
além daquilo que Deus tinha, começou a ter vários casamentos mistos, com mulheres de outras nacionalidades que adoravam a outros deuses. E de repente Salomão começou a abrir mão e falhar principalmente com 3 pontos. Ele começou a permitir que algumas mulheres dele fizessem altares em Jerusalém, fora do templo, amém, meus irmãos? Altares a Astarote. Astarote é a deusa da fertilidade, onde tinha atos obscenos para adoração à deusa da fertilidade. Não vou entrar em detalhes. Também fez altares a Moloque. Moloque era um deus em que ele fez um altar enorme, uma imagem. Salomão mandou fazer uma imagem e colocou uma coroa de ouro em cima de Moloque, onde os filhos eram colocados para queimar no fogo, para sacrificá-los em adoração a Moloque, ou Moleque. Precisamos tomar cuidado às vezes quando nós falamos. Eu não sei aqui, mas no sul tem muito isso, de chamar, ô moleque, fique quieto, já viram isso? Nós temos que entender o que está por trás. Bom, toda essa idolatria, toda essa adoração, tudo isso começou o povo de Judá a ficar já indo e sendo levado devagarzinho. Salomão falou, não, é para aquelas minhas mulheres, aquelas que adoram esse Deus, não tem problema, faz lá um altar, deixa elas lá, esse aqui também. Mas isso começou a contaminar o povo. O que aconteceu? Continuando aqui, 2 Reis 14, versículo 24. Havia também prostitutos cultuais na terra. Fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. No 5º ano de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. Então nós vemos aqui já o primeiro saque ao templo suntuoso. O templo, no seu átrio externo, tinha vasos de ouro, usados para lavar as mãos. Tinha ali muitas coisas preciosas. Como que o inimigo conseguiu entrar? Como que o inimigo conseguiu entrar ali no templo? Estamos falando do átrio externo. Então ele começou devagarzinho. É igual comer sopa quente. Você começa pelas beiradas. Qual foi a legalidade? Adoração, idolatria e adoração a outros deuses. Qual foi a legalidade? Prostituição. Tudo que se diz como porneia, todos os pecados na área sexual. Olha como Deus já foi mostrando como que o inimigo vai agindo. E esses pecados, essas coisas, deu legalidade, porque ninguém entrava, porque a glória, o Shekinah de Deus estava ali, e contra Deus ninguém podia. Porém, devido a esses fatos, devido a essas falhas, devido a essa idolatria, prostituição e etc., adoração à deusa da fertilidade, tinha prostitutos cultuais. Isso deu legalidade. De repente veio Sisaque, rei do Egito, e levou parte do tesouro. Vamos continuar, 2 Crônicas, vamos um pouquinho mais para frente. Eu vou pegar algumas passagens aqui para a gente entendendo. Eu falei que nós vamos folhear um pouquinho. 2 Crônicas, capítulo 20. Como se não bastasse isso, 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos pegar a partir do verso 4. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, em Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. Fala assim, átrio novo. Josafá, rei de Israel, ele viu que havia sido um problema, um erro. Ele destruiu os postes ídolos, destruiu tudo que tinha. Oh, maravilha, Deus! Oh, que ótimo, um rei que fez aquilo que Deus esperava. Destruiu tudo aquilo que atrapalhava, tudo aquilo que levava à idolatria. Fez um átrio novo, pediu para o povo, depois você lê aqui em 2 Crônicas, para que trouxessem ofertas. Fez novamente vasos de ouros, fez tudo aquilo que tinha sido levado para o Egito. E novamente voltaram a adorar o Senhor.
voltou como era antes. Amém, meus irmãos? Agora vamos um pouquinho mais para frente, 2 Reis, temos em 2 Reis. Então nós vemos que Josafá arrumou tudo, consertou tudo, trouxe de volta as coisas como eram antes. Oh, maravilha! 2 Reis, agora capítulo 14, versículos 13 e 14. Volta novamente um pouquinho, algumas folhas aí. 2 Reis 14, eu estou pegando alguns pontos para nós entendermos como que o inimigo age. Jeoás, rei de Israel, capturou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acazia, em Bet-Semes. Então Jeoás foi a Jerusalém, rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro e prata, todos os vasos que se achavam na casa do Senhor, e os tesouros do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Depois da morte de Salomão, o reino foi dividido. Qualquer dia a gente entra mais detalhes. Roboão, filho de Salomão, ele sofreu as consequências do erro do pai, e também deixou as coisas acontecerem. Então ficou assim, dividido Israel, reino do sul, amém, meus irmãos? Judá e Manassés, 2 tribos. Reino do norte, 10 tribos, com Jeroboão. Então aqui nós vemos agora irmãos, presta bem atenção, irmãos da mesma aliança, entram no templo, aqueles que estavam no reino do norte, que não tinham acesso, que ficaram separados, entram agora e vão e destroem tudo, quebram as muralhas, quebram tudo, entram e sacam e tiram todo o tesouro do templo. Foi-se o ouro do templo. Acabou o ouro do templo, ficando somente a arca da aliança no Santo dos Santos. E olha que interessante, eu estou falando aqui porque nós vamos juntar essas pedras aqui para frente. Vai um pouquinho para frente, 2 Reis mesmo, para ver como que as coisas aconteceram. Porque quando nós falamos, quando Paulo nos ensina na carta de Corinto, que nós somos templos vivos do Espírito Santo de Deus, nós achamos que nada poderá acontecer. O inimigo é sujo, e ele vem tentando, e as brechas que se deixam, ele vai usar para tentar destruir aquele que é templo do Espírito Santo do Senhor. Acabou o ouro. E foi, pronto, agora vamos lá, rapidinho, 2 Reis, capítulo 16, um pouquinho mais para frente. Capítulo 16, versículo 16, vocês estão acompanhando aí? Então nós vimos que os próprios irmãos da aliança invadiram, destruíram e roubaram agora todo o ouro. Agora no capítulo 16, o rei Acás cortou os painéis laterais de cima deles, removeu as pias, tirou o mar de sobre os bois de bronze que estavam debaixo dele e pôs sobre ele uma base de pedra. Também o passadiço do sábado que edificaram na casa, na entrada real do lado de fora, retirou da casa do Senhor por causa do rei da Assíria. Já tinha acabado o ouro, e vocês vão entender, daqui a pouco nós vamos ver o que isso na tipologia bíblica significa para nós hoje. Ouro, roubaram todo o ouro, saquearam tudo, ficou ali no pátio externo, tinha uma pia de bronze, chamado mar de bronze, uma pia enorme, onde os sacerdotes se lavavam. Essa pia Deus mandou fazer de bronze, em cima de 12 touros de bronze. Era uma obra suntuosa. Só para vocês terem uma ideia da dimensão, essa pia de bronze, onde ficava a água ali para lavar os sacerdotes, pegava praticamente esse centro da igreja inteiro. Em cima de 12 touros feitos de bronze, segurando aquilo. Agora o que acontece? O inimigo chega, sitia, os assírios chegam perto de Israel, e
Ao invés do rei Acaz, ele procurar o Senhor, clamar a Deus, convocar o exército do Senhor, ele fica com medo. O que ele faz? Tira o bronze. Tira o bronze e dá para o rei da Síria, para acalmá-lo. Fala, fica quietinho, faz de conta, você não me invade não vem aqui, tem misericórdia de nós, o que você quer? Eu vou te dar aqui. Ouro já não tinha mais, prata já não tinha mais, eu vou te dou aqui esses bronze. Pegou, arrancou tudo aquilo, fundiu e deu ao inimigo. Bronze, quando vemos no profeta Ezequias, quando ele tem a visão do templo, bronze nos leva e nos tipifica a presença daquele que é do Senhor. Bronze tipifica a nossa aparência, a aparência do homem, tanto a aparência natural quanto a aparência espiritual. O bronze, em tudo aquilo que tinha de bronze, nos leva, nos remete ao meu ser, aqui e fora daqui, como que eu sou. Só que também foi roubado. Vamos um pouquinho mais para frente, 2 Reis mesmo, capítulo 18. Você vê que as coisas foram acontecendo. Quando fala da destruição do templo, não fala de uma coisa que acontece de uma hora para outra, porque Deus é longânimo, Deus manda profetas, Deus espera que o povo se arrependa, Deus espera que o povo volte para Ele e se arrependa de todos os males. Então Deus vai aguardando. Capítulo 18, quero pegar com vocês rapidinho aqui no verso 13. No 14º ano do rei Ezequias, presta atenção, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou uma mensagem ao rei da Síria, Alax: e rei, retira-te de mim, e tudo o que exigisse de mim pagarei. O rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que achou na casa do Senhor e o ouro que estava nos tesouros do rei. Mais um ataque. Novamente, meus irmãos, fala assim: com o inimigo não se negocia. Acaz errou por negociar, ficar com medo. Eu quero dizer o seguinte, meus irmãos: não se negocia com o inimigo, não se negocia a nossa bênção, não se negocia aquilo que é nosso por direito adquirido, não se negocia, pois somos templos do Espírito Santo. O que aconteceu? Acaz negociou, deu bronze para o rei da Síria, pronto, ele falou assim: não invadiu daquela vez. Na segunda vez ele veio com tudo, e a hora que veio ele saqueou, ele entrou nas cidades, ele entrou em todo lugar, chegou a Jerusalém. E olha só que interessante, olha aqui os detalhes da palavra. A hora que o rei Ezequias, ele vê tudo aquilo, ao invés de ele voltar para o Senhor e falar: errei, deixei o povo adorar Astarote, deixei o povo na idolatria, deixei o povo na prostituição, eu não fiz o que devia ter feito. Ao invés de falar com Deus: eu errei, ele falou com o inimigo: eu errei. O que você quer para você não fazer males maior? Tem gente negociando com o inimigo. Nós somos templos do Espírito Santo. Tem gente que já perdeu o ouro, tem gente que já, o bronze já foi, que é aquilo que é a sua demonstração diante de todos, quem você é, caráter transformado. E agora foi a prata, que era o que restava. O rei da Síria, a gente faz assim para acordar os que estão dormindo. Ainda tem bastante aqui para estourar. Fica tranquilo aí. É gente que já pôs a mão. Será que Jesus voltou agora? Meu filho, se tivesse voltado, nós estávamos fritos.
Então nós vemos que o inimigo, ele vai agindo, vai fazendo, vai intimidando. Primeiro negocia aqui, agora eu quero mais. E se nós abrirmos mão das bênçãos que Deus tem para nós, como templos de Deus, como verdadeiros adoradores, o inimigo não perde tempo. Ele vai tentando saquear. Levou o ouro, depois levou o bronze. Agora ele exigiu, quero prata e ouro. Só tinha prata no templo. Acabou, levou a prata, os utensílios feitos de prata que tinha lá, que eram algumas coisas nas portas, que tinha ainda alguma coisa feita com garfos, espivitadeiras que acendiam as lâmpadas, tudo isso era feito de prata. Pronto, foi o que tinha de prata. E ele falou, eu quero ouro. Aí o rei teve que dar o ouro dele. Então veja que é um processo. A hora que fala a destruição do templo, é um processo. O inimigo, ele vai entrando, ele vai tentando negociar. Ele chega para você e fala assim, olha, vamos fazer uma coisa, se você faz de conta isso, faz isso para mim, que daí eu te dou um jeitinho. E tem muito crente caindo nas lábias do inimigo. Assim como esses reis de Israel, ao invés de defender aquilo que foi construído para adoração ao Senhor, foram abrindo mão, foram entregando de bandeja. Fala assim, a bênção é minha. Fala comigo, Deus me comprou com um alto preço. Não tem ouro, nem prata, nem bronze que pague. Porém, nós refletimos, eu vou mostrar na palavra, o ouro e a prata, pelas nossas obras que ficam. Nós refletimos o bronze, que é o nosso caráter transformado. Parou por aí, pastor? E agora acabou ouro, acabou prata, acabou bronze, acabou tudo. O que tinha de valor, levaram. Ficou só a arca da aliança. Vamos mais para frente um pouquinho? Capítulo 21. Olha só. Capítulo 21. Tinha Manassés, acharam aí? 2 Reis 21. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Efzibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões e diante dos filhos de Israel. Tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído. Também levantou altares a Baal, fez um poste ídolo como fizera Acabe, rei de Israel. Adorou todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, no qual ele tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares e a todos os exércitos dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Fez passar o seu próprio filho pelo fogo, dedicando a Moloque. Amém, meus irmãos? Praticou encantamentos, adivinhações e tratou com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira. Manassés, filho de Ezequiel. Esse Manassés não é o outro Manassés, tá? Filho de Jacó, quero deixar claro aqui. Filho de Ezequiel, filho dos 15 anos que Deus deu a ele. Não sei se vocês conhecem a história de Ezequias, filho dos 15 anos de gorjeta que Deus deu a ele. O que acontece? O Senhor deu 15 anos porque ele se arrependeu. O profeta foi e declarou, olha, o seu tempo acabou, se prepara. Ele chorou, clamou ao Senhor. Antes do profeta sair do palácio real, Deus falou, volta lá, vou dar mais um tempinho para ele. E nesse tempo nasce Manassés, morre Ezequias, Manassés assume. Agora ele faz aquilo que é abominação ao Senhor.
Então, primeiro foi a prostituição, o adultério a Deus. Primeiro foi todas aquelas questões de idolatria, mas fora do templo. Depois roubaram o ouro, roubaram a prata, roubaram o bronze. Acabou tudo aquilo que tinha de valor. Agora Manassés traz tudo isso para dentro do templo, nos pátios do templo. Adoração a Astarote, a deusa da fertilidade, conhecida também como rainha do céu. Não sei se vocês já viram esse termo. Faziam bolos no formato da rainha do céu. Era algo assim mais ou menos triangular. Adoravam a rainha do céu, que era consorte de Baal, deusa mãe. Faziam também adoração a tudo aquilo que Deus abominava, a Baal, a todas as formas de Baal. Faziam adoração a Moloque. O próprio Manassés fez o seu filho ser sacrificado no fogo a Moloque. Aí Deus falou: agora chega, agora foi longe demais. Escreveram nas paredes do templo abominações. Ou seja, o inimigo, meu irmão, ele vai devagarzinho. E eu quero que hoje nós venhamos a entender isso. Ele vai devagar tentando negociar aquilo que é bênção na nossa vida. Ele vai nos enganando, ele vai trazendo aí coisas que é para meu prazer momentâneo, e em cima de um prazer momentâneo agora, quer na área sexual, quer na área de poder, quer qualquer uma dessas áreas, vai tirando o ouro e a prata, vai arrancando o bronze, até que chega na abominação. Aí ele entrou no templo, aí ele deitou e rolou. Manassés fez isso. Aí a ira de Deus se levantou, como está aqui. Quer ver um pouquinho mais para frente? Versículo 13. Estenderei, olha o que Deus fala: estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Limparei Jerusalém como quem limpa um prato e vira para baixo depois de haver limpado. Até aqui, o templo de Salomão, apesar de todo saqueado, ainda estava de pé. Depois, se você for ver no capítulo 25, só falando, Israel agora é invadido por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Destrói o templo, leva a arca da aliança, a última coisa que tinha ficado, o Shekinah, a glória de Deus. Foi aqui que os profetas choraram e se lamentaram. Aqui veio a palavra do Senhor e acabou. E acabou em hebraico quer dizer: a glória se foi. E nós, como templos do Espírito Santo, se nós não nos policiarmos, se nós não ficarmos atentos, se nós deixarmos ser negociados, vamos para o mesmo caminho. Por isso que Paulo falou na carta aos Coríntios: vós sois templos do Espírito Santo. Aquele que destruiu o templo será destruído pelo Senhor. O Senhor levou aquele povo todo cativo, 70 anos de cativeiro na Babilônia, e destruiu o suntuoso templo de Salomão. Já não havia mais ouro, já não havia mais prata, já não havia mais bronze, não havia mais nada. E agora, por último, abominações ao Senhor dentro do templo. Fala assim: os meus valores, aquilo que Deus fez por mim, não vou negociar. Os valores de Deus continuam os mesmos, meu irmão. Nós fomos comprados por um alto preço. O Senhor hoje não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Porém, o princípio continua o mesmo.
Na antiga aliança, no natural, eram valores naturais. Hoje são valores espirituais. E Deus, Ele não quer que você negocie seus valores com ninguém. Pecado continua sendo pecado. O meu valor diante de Deus continua sendo o meu valor. A palavra diz que Ele conhece cada um de nós pelo nome. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe o valor que você tem. E é preciso que você venhamos também a valorizar. Ai, pastor, não é bem assim. Você acha que eu vou destruir? Você acha que eu vou me destruir, pastor? As coisas não são desse jeito. Tá certo que aconteceu lá, o povo bobeou, começaram com a idolatria, começaram com a prostituição, começaram com os desejos da carne, deixaram ser dominados. Mas comigo não, pastor, comigo não é assim. Vai comigo rapidinho. 1 Coríntios. Se tiver um irmão dormindo aí, nós vamos pedir para estourar mais um balão. Em nome de Jesus. Voltemos lá. 1 Coríntios, capítulo 3, onde nós começamos essa palavra. 1 Coríntios 3. Vamos pegar para ti. Vamos pegar do 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, outros edificaram sobre ele, mas vejam cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Fazer uma pausa aqui. Fala assim: a igreja só tem um fundamento: Jesus Cristo. O que passar disso vem no maligno, meu filho. O que passar disso é o inimigo tentando arrancar o seu valor e aquilo que você tem diante de Deus. É só Jesus Cristo, só Jesus salva, só Jesus nos conduz à eternidade, só. Não existe outra coisa. Se pregarem para você outro fundamento que não seja Jesus Cristo, não existe placa de igreja. Se você vier para a minha igreja aqui, você será salvo. E na outra igreja ali não será. Ali são primos. E só aqui, meu filho, quando começar a falar isso, chuta que é laço. Sai, porque é o inimigo te sitiando, querendo negociar o valor especial que você tem diante de Deus. Vamos lá, continuando. Versículo 12. Se alguém sobre esse fundamento levantar um edifício de ouro, fala ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, o fogo provará qual seja a obra de cada um. Amém, meus irmãos? Se for madeira, palha, vai queimar, vai virar nada. Porém, nós temos que ter o ouro, a prata, que fomos resgatados. Amém? Não negocie com o inimigo. Não negocie por um poder qualquer. Porque eu estou querendo, vou conseguir. Aí o inimigo lança isso e aquilo, e você negocia com o inimigo. Você dá uma porção do ouro, uma porção da prata. Não negocie com o inimigo por causa de prazeres sexuais hoje. Não negocie com o inimigo porque você quer uma posição, porque você quer dinheiro. Todo pecado, guarda no seu coração, toda lista de pecado que tenta roubar a bênção que está sobre nós, está pautado em 3 pontos. 3 pontos definem um plano: sexo, poder e dinheiro. Todos. Ou é esse ou aquele, ou esse com esse, ou vai juntando tudo, até chegar ao ponto que junta os 3. Pastor, comigo não acontece. Será que não acontece? Onde você está pondo o seu fundamento? Tem muitos dentro da igreja que quer poder, que quer posição, que quer títulos,
Tem muitos também pastores que estão errando, assim como erraram Ezequias, como errou Acás, e foi negociando com o inimigo. Ai, o irmãozinho está querendo sair da igreja, ai, dá um cargo para ele, ai, agora você é fulano de tal. Ah, então eu fico negociando com o inimigo, negociando as bênçãos, negociando os reais valores. Fala assim: eu não vou aceitar negociação com o inimigo. A Síria continua em volta, meu filho. A palavra nos diz claramente: o inimigo está ao nosso redor, rugindo como leão, procurando quem possa. Bobeou, eles entram. Tem muita gente negociando as bênçãos de Deus, os reais valores de ouro, de prata, por causa de dinheiro. Tem muita gente: ai, pastor, comigo não acontece. Será que não acontece? Quantas vezes eu coloco o meu trabalho, o meu ganho em cima de adoração ao Senhor, de estar em comunhão com o Senhor e estar em comunhão com a igreja. Negociações. E esquece que quem provê na sua vida é o Senhor. Você crê nisso? Repete comigo: quem provê na minha vida é o Senhor. Não, pastor, você está erradíssimo. É o meu patrão. Deixa Deus tirar a mão, você vai ver onde você vai parar. Ai, pastor, comigo não, é o INSS, eu me aposentei. Ah, é? Deixa Deus tirar a mão, você vai ver onde você vai parar. Quem provê na nossa vida, meu filho, é Deus. Não diga você, como diz a palavra de Deus, não diga que com o meu próprio braço trouxe riqueza e valores para a minha casa, pois é o Senhor quem nos sustenta. E tem muita gente negociando por causa de dinheiro, tem muita gente negociando por causa de poder, tem muita gente negociando por causa de sexo. Ai, pastor, não é assim. É. Vai um pouquinho mais para frente, 1 Coríntios mesmo, capítulo 6. Fala assim: não posso destruir o templo de Deus. Agora fala assim comigo: que sou eu. Somos nós. Olha só, capítulo 6, versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, membro de Cristo e falo-eis membro de meretriz? Por certo, não. Deus está falando assim: você acha que se uma pessoa prostituir, eu estou ali? De maneira nenhuma. Continuando: não sabeis que o se une com a meretriz faz um só corpo com ela? Pois serão, como diz os dois, uma só carne. É sério? Versículo 17: mas o que se une com o Senhor é um espírito, um só espírito com Ele. Amém, meus irmãos? Fala assim: um só espírito com o Senhor. Fugir da prostituição. Aqui no original, no grego, é porneia. Hora que fala fugir da prostituição, é porneia. Porneia é tudo aquilo que diz de prazer sexual. Porneia é homossexualismo. Porneia é prostituição em si. Porneia é adultério. Porneia é tudo aquilo, é bestialidade. Aquilo que hoje em dia está virando festa, sexo com animais. Porneia é também lascívia. Porneia é tudo aquilo que diz respeito a prazer sexual. Quem destruir, eu destruo. Cadê o ouro? Cadê a prata? Cadê o seu valor? Negociando por coisas pífias, baratas. E olha que nós lemos lá na Antiga Aliança, e Deus nos alerta desde aquele tempo. Não adianta, meu filho, tudo aquilo, olha, tudo aquilo que fazemos, fornicação. O que é fornicação? Para esclarecer aí para alguns que às vezes não sabem, ou faz de conta que não sabe. É sexo entre pessoas que não são casadas.
Adultério, sexo entre pessoa casada e não casada, casada com casada, fora do casamento. E ali vai, lascívia. Lascívia é você mostrar o seu corpo para atrair desejo sexual do outro, tanto com homem quanto com mulher. E tem gente achando coisa mais linda do mundo. Tem crente crendo que está tudo em ordem. Destrói o templo. Deus destrói. As coisas aconteceram de maneira gradativa. E da mesma maneira Deus fala conosco hoje. Ele é longânimo. Você vê que na antiga aliança, a hora que começou o problema lá atrás, Deus não destruiu o templo. Ele foi tentando, mandando profeta, mandando avisar, alertando, falando, alertando da idolatria. Ah, idolatria. Ah, eu não sou idólatra. Ah, não? Vamos um pouquinho mais para frente aí. 1 Coríntios mesmo. Vamos no capítulo 14. Não, é antes. Capítulo, vou pegar aqui, para lá, que agora eu me perdi aqui. Capítulo 10. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Fala assim, fugir da idolatria. Você vê que duas coisas que foram o princípio de todo o erro lá atrás, o Senhor pede para fugir. Fugir de toda a porneia, fugir de toda a idolatria. Falo como que entendido, julgai vós mesmo o que eu digo. Não é o cálice da bênção que abençoamos, a comunhão do sangue de Cristo? E não é o pão que partimos, a comunhão com o corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Vede Israel, segundo a carne, os que comem sacrifícios não são participantes do altar? Mas digo que todo ídolo é alguma coisa? Ou que sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam é aos demônios que sacrificam, não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. É muito claro, meu filho. A hora que fala de idolatria é muito claro. O Senhor pede e nos esclarece. Ele deixa muito bem claro. Tem muita gente aí vendendo por pouca coisa. Pastor, eu não sou idólatra. Não, já deixei isso há muito tempo, já não tenho mais nada com isso. Olha, louvado seja Deus, meu filho. Mas eu quero dizer, um dos maiores problemas do povo de Israel foi a idolatria ao templo. Eles idolatraram o templo e esqueceram do Deus do templo. Não hoje, mas outro dia eu falo para vocês a respeito da reconstrução do templo. Tanto que quando Jesus chegou em glória, o Messias, não reconheceram. Porque os judeus adoravam o templo. Eles mesmos chegaram para Jesus e falaram, você vê que obra suntuosa, olha que coisa maravilhosa. Agora não é o templo de Salomão, agora é um templo reconstruído de Herodes. E olha só que coisa maravilhosa. Jesus falou, eu destruo isso aí em 3 dias. E reconstruirei de novo. Destruam aí. Como? Eles não tinham ideia, adoravam ao templo. E hoje eu quero dizer o seguinte, o terceiro ponto que nos leva a negociar e perder as bênçãos de Deus como templos do Espírito Santo. A idolatria do eu. Eu posso. Eu faço. Eu sou. O eu sou é Ele. E tem muita gente idolatrando o corpo. Tem muita gente idolatrando a alma, os sentimentos. Tem muita gente idolatrando até seu espírito, achando que é bom demais. E esquece do dono da bênção. Vou dizer uma coisa aqui. Não faço apologia, não quero fazer, tá certo? Eu acho que nós devemos fazer exercício físico. Manter a forma, igual o pastor. Tem que ser feito, pelo menos uma caminhada, alguma coisa.
Mas, gente, o que o povo está fazendo nas academias é uma idolatria ao corpo. Idolatram o corpo. Eu vou falar para vocês. Se falar para a igreja vir aqui orar na sexta-feira, 6 horas da manhã, é uma dificuldade. Agora tem muitos que marcam a academia às 5 da manhã e vai embora. Não tem problema nenhum. Não cansa, não tem problema algum. E pode fazer exercício a semana inteira, que está tudo 10. Então nós temos que tomar cuidado. Fala assim, o eu não pode ser idolatrado. Nós não somos nada. O nosso corpo não é nada. Se Deus tirar o sopro da vida, acabou. Nós temos que investir no que é eterno. Nós temos que entender que o ouro, a prata e o bronze, que é a nossa personalidade, o nosso caráter transformado, temos que chegar na presença do Senhor com eles. Se não é palha, feno, madeira, o fogo consome. Não podemos cair nem um extremo, nem outro. Você crê? Fala assim, eu sou templo do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Fica em pé, em nome de Jesus. Nós vamos repreender toda ação do inimigo, todo agir do inimigo nas nossas vidas. Nós vamos repreender agora. Nós não vamos negociar as bênçãos. Nós não vamos negociar aquilo que tem valor nas nossas vidas. O ouro e a prata são as obras que nós fazemos pelo Senhor. Você crê? A hora que eu falo obra, meu filho, não é coisa no natural, não. São vidas que eu levo para a eternidade. O bronze é o meu caráter transformado. O que eu fazia, não faço mais. Na antiga aliança, o povo deu o ouro, a prata e o bronze, para que fosse feito um templo na terra. O Senhor nos deu alto valor. Quem nos fez foi o Senhor. Você tem valor. Aleluia. Pode ser que alguns aqui achem que não tem valor nenhum. Pode ser que alguns aqui ainda vivam no engano, achando que não tem valor nenhum para Deus. Você foi comprado. Aleluia. Por um alto preço. E nós não vamos negociar. Não vamos perder a bênção do Senhor. Não vamos destruir o templo de Deus. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Inclina a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, continua a mover no nosso meio, a nos ensinar e nos capacitar. Repreendemos todo o mal e toda a artimanha do inimigo, tudo aquilo que tenta roubar aquilo que o Senhor fez por nós. Foi o Senhor quem nos fez templos vivos do Teu Santo Espírito. Nos perdoa, Senhor. Nós queremos clamar o Seu perdão. Queremos clamar, Senhor, a Sua infinita misericórdia. Estamos começando mais um ano, Senhor. Vem movendo nas nossas vidas. Vem nos curando, nos transformando. Vem, ó Senhor, nos perdoando. Oh Pai, a Sua misericórdia é grande. Deus, oh Senhor, como fez com Jeosafá. A hora que o povo se arrependeu, o Senhor reestruturou a adoração no seu santo templo. Quando há arrependimento, o Senhor reedifica a adoração. E nós queremos usufruir dessa bênção. Peça perdão para o Senhor. Peça perdão dos seus erros, das suas falhas. Peça perdão se muitas vezes você negociou com o inimigo. Ele é Deus, Ele é misericordioso, Ele te compreende, mas Ele é nosso posicionamento. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Somos templos